Agora nós vamos ao primeiro convidado do programa Lado a Lado com a Notícia. Ele já está preparado, pronto para entrar na nossa transmissão aqui. Então a gente vai, e ele está lá em Portugal, onde vai conversar conosco hoje, é o neurofilósofo, neurocientista, neuropsicólogo e psicanalista Fabiano de Abreu. E ele vai falar sobre índices recentes em razão do alto número de procura pelo atendimento na área da saúde mental e o quanto isso é importante para as pessoas, esse tipo de atendimento, e de que maneira as pessoas podem lembrar disso, não é, no nosso cotidiano tão atribulado de sentimentos de indefinição, coisas do nosso futuro em razão da pandemia. Doutor Fabiano, boa tarde, obrigada pela participação e um feliz aniversário. Ontem era seu aniversário, então... Olá, Ana Maria, boa tarde, tudo bem? No meu aniversário eu acabei que furei. Eu furei com vocês devido ao meu aniversário, porque foi tanta coisa que eu não consegui, eu esqueci do telefone. Não tem problema. Me conte, então. Eu sou bem sincero, peço desculpas, o erro foi meu. Imagine. Fique à vontade, então, para me falar sobre esses índices a respeito desse tema que é tão importante, que diz respeito à nossa saúde mental. Sempre eu penso que nós temos que estar atentos a ela, mas em período de pandemia parece que requer algo bem mais, uma atenção bem mais delicada nossa, não é? Sim, Ana Maria. Esse é o momento que pessoas que já têm algum tipo de problema podem potencializar esses problemas. Porque o que acontece hoje em dia é que o excesso de informações negativas acaba fazendo com que as nossas conexões elas se tornam um ambiente extremamente negativo em todos os sentidos. Tá me ouvindo bem? Pode continuar. Tá, porque eu estou num ambiente público, então pode surgir alguns barulhos aqui. Mas o problema são essas conexões que a gente mesmo cria. Então, nós temos que buscar hábitos e comportamentos para que a gente não possa ter problemas mais acentuados devido à ansiedade, por todo esse receio de tudo que está acontecendo, por exemplo. Então, tem dois casos. Ou uma pessoa que já tem uma propensão a ter um transtorno, uma síndrome, ou alguém que já tem depressão, ou alguém que já sofre de algum problema que pode potencializar, ou até mesmo pessoas que não têm e possam surgir novos problemas. Eu gosto de dar o exemplo do campo de futebol. Imagina que você tem dois campos de futebol. Um campo de jogadores que cada um dos jogadores é uma informação negativa ou algo negativo da sua vida, ou um pensamento negativo. Então você coloca nesse campo de futebol, o campo do lado esquerdo, vamos colocar assim, cada jogador desse é um pensamento negativo ou algo de negativo na sua vida. E aí do lado direito você não coloca nenhum jogador, ou coloca dois jogadores, por exemplo. Então você tem um campo do lado esquerdo, vamos inventar, com 100 jogadores negativos, e do lado direito 2 jogadores positivos. Então qual o ambiente em que você vai conviver? Qual o ambiente que você vai estar? Nesse ambiente dos jogadores negativos. Então você vai ter todo um ambiente negativo com conexões negativas. E isso vai fazer com que você deixe de produzir hormônios e neurotransmissores que são necessários para que você tenha um melhor bem-estar. Serotonina, dopamina, são milhares de hormônios. Milhares não, vários hormônios que a gente tem e neurotransmissores que são essenciais para a gente conseguir manter a nossa vida. São as metas, né? Porque nós, seres humanos, somos conduzidos pelas metas que nós temos, pelas conquistas. Você acorda, então você já se prepara para conquistar algo logo em seguida. Então, quando eu falo de hábito, quando eu falo de comportamento, é você criar justamente metas de curto prazo. No momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar muito em metas de curto prazo, porque a compensação é mais rápida. Por exemplo, eu vou acordar, eu vou fazer um ginásio, por exemplo. Aí eu fiz o meu ginásio, além do exercício físico, você libera mais hormônios também dessa conquista, né, desse prazer do exercício físico. E, fora isso, é uma conquista que você fez. Então, você foi lá, fez a sua ginástica, conquistou aquilo, então você já se anima para fazer outras coisas. E aí você vai lá organizar o seu trabalho, buscar fazer os problemas mais difíceis, resolver os problemas mais difíceis primeiro, antes dos mais fáceis, e você concluir assim. Então, eu tenho um centro de pesquisa também, então são muitos
profissionais que me procuram sobre o que está acontecendo atualmente. O que mais me assusta, não só no Brasil, mas em Portugal também, é o número de suicídios que aumentou. Então, isso é algo que é muito preocupante. E eu dedico parte do meu tempo justamente tentando encontrar maneiras para ajudar as pessoas. Então, primeiro, a gente tem que pensar no nosso comportamento. Comportamento é tudo. É alimentação, é você estar fazendo exercício físico, é você fazer coisas que te agradem, é você evitar as informações negativas. Por exemplo, notícia. Eu vejo notícia de manhã. Eu não vejo notícia no fim do dia. Porque se eu ver notícia no fim do dia, eu vou ativar a minha ansiedade e eu não vou conseguir dormir. Então eu pego de manhã, coloco naqueles veículos de comunicação que eu sei que são sérios, vejo o que eu tenho que ver para me manter informado e depois saio disso. E vou fazer outras coisas. Rede social, sinceramente, nem está valendo tanto a pena. Eu entro na rede social para fazer aqueles meus 30 minutos e mais nada, porque não está valendo a pena. As pessoas estão sem ter muito o que fazer, né? Então, é um outro hábito que também eu falo que a gente tem que buscar mais coisas para fazer. Eu sou formado também em neuroplasticidade, e a neuroplasticidade são mudanças de hábitos. É importante para que você reforce as suas conexões cerebrais, para que você possa ter mais tempo de vida nos seus neurônios, por exemplo. Então, você pode evitar possíveis demências. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência de ter um Alzheimer. Se ele faz a neuroplasticidade desde cedo, de repente ele teria um Alzheimer depois dos 70 anos, ele vai ter depois dos 80, ou até mais, ou até não ter. Então é importante você fazer essa neuroplasticidade. Ela evita a demência. A demência da velhice, que ela pode vir em algum momento, você evita fazendo a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? São as mudanças de hábitos. É você absorver conhecimento, por exemplo. Quer perguntar alguma coisa? Eu posso continuar. Sim, eu quero, já que o senhor falava sobre maneiras, não é, que existem para ajudar essas pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento, e como que a pessoa por si mesma se dá conta disso, porque em algumas ocasiões pode existir até uma certa negação, ou a pessoa pode pensar que não precisa de ajuda. Então, alguém próximo pode até detectar alguns sinais, não é, de que, eu tenho um familiar, eu tenho alguma pessoa querida que precisa de um atendimento diferenciado nesse momento, de uma atenção para a sua saúde mental. Então, como lidar com isso? Exatamente, porque a pessoa ela pode chegar a um certo ponto que ela perde a razão. Isso realmente acontece, porque quando você tem uma mudança, uma falta de equilíbrio na produção dos seus neurotransmissores no cérebro, você pode justamente ter uma interrupção em relação ao lobo pré-frontal na parte do raciocínio lógico. Ou seja, é como você perde a razão. Você, às vezes, não tem noção do que está acontecendo. E é interessante isso, porque tem pessoas que não entendem. Quem nunca sofreu não entende. Isso aí é bobeira, ou, sei lá, muda o teu pensamento. E, às vezes, você chega a um ponto que não é assim. Você não consegue mais. Você perdeu a sua razão. Então, se você percebe que tem alguém na família, um amigo, um conhecido nesse estado, é que está o problema. Dependendo da intensidade do problema, você pode não querer procurar. Não, você acha que não precisa. E aí você não procura um profissional da saúde. Então, o ideal é que esteja um familiar, um amigo próximo, que possa levá-lo para lá. Encontre argumentos para levar um profissional, um psiquiatra, por exemplo, que possa ver o problema da pessoa. Porque isso depende da intensidade do problema que você se encontra. Se está numa depressão já acentuada, você não vai ter nem forças de querer procurar um médico. Então, esse é o problema. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que tentar evitar antes. Tem que anteceder o problema. Outra coisa também é em relação ao remédio. Tem muitas pessoas que estão tomando remédio por conta própria. Muitas mesmo. Eu até fiz um vídeo nesse mês sobre dependência de ansiolíticos, por exemplo. E se você ficar tomando ansiolítico durante muito tempo, por exemplo, o clonazepam, né, derivados do clonazepam, se você ficar tomando ele por muitos anos, você cria uma dependência. E você não consegue largar depois. Então as pessoas pensam assim, eu estou triste, vou tomar um Rivotril. Eu estou isso, vou tomar um Rivotril. Estou sem sono, vou tomar um Rivotril.
O Rivotril, ele é um remédio que ele pode ser muito essencial, no caso, para a pessoa que sofre de um problema crônico, algo que não tem jeito, não tem uma solução. Então, as pessoas têm que procurar o profissional da saúde sempre. O profissional da saúde pode avaliar o teu problema e dizer que não é necessário o Rivotril, e sim tomar um outro tipo de medicamento ou outro tipo de comportamento e hábito. Exatamente. Talvez nem o medicamento seja necessário, dependendo da maneira como a pessoa produzir. Sim, estou. De repente, talvez nem a medicação seja necessária, dependendo da maneira como a pessoa mudar os seus comportamentos, seu modo de viver, a partir de uma decisão interna muito importante, mas que será essencial para a sua saúde no geral. Exatamente. Eu penso que primeiro a gente tem métodos que não sejam necessários os remédios. Métodos de comportamento e de alimentação também. Se esses métodos de comportamento e alimentação não derem certo, aí você estiver sentindo mal realmente, não tem solução, não tem jeito, você não consegue sair daquilo, já é mais forte que você, então você não acentuar o caso, não deixar o caso mais grave. Eu tenho, por exemplo, um problema na família, meu pai tomou muitos anos o Rivotril, e agora ele está tendo muita dificuldade de fazer o desmame. Então, os efeitos colaterais de quem é dependente químico, porque isso é uma droga, então, os efeitos colaterais de um dependente químico que quer deixar esse tipo de remédio, de medicamento, é complicado, não é fácil você deixar, ainda mais se você tomar muito tempo. Ou seja, não estou falando do remédio em si. O remédio ele é necessário de acordo com o tamanho do problema da pessoa. Só que ele é para ser tomado em curto prazo. As pessoas não tomam em curto prazo, elas avançam esse curto prazo e tomam a longo prazo. E depois você não consegue mais sair dele. O problema é que ele causa demência. Esse é o problema. Piano, são situações que afetam não só pessoas adultas ou de mais idade, de idade avançada, mas também jovens, adolescentes? Também jovens adolescentes, mas tem alguns casos com os adolescentes que são incríveis. Por exemplo, a Ritalina. Tem muito adolescente tomando Ritalina para poder memorizar melhor. Para poder... vou passar na prova, vou tomar Ritalina. Mas vamos pensar por uma questão óbvia. Se você toma um remédio em que acelera a produção de um neurotransmissor, quando você para de tomar esse remédio, o teu organismo vai pedir esse remédio, porque você vai causar uma dependência. Você tem aquela produção normal. Você tem uma produção normal. Essa produção ela pode estar desacelerada, pode ter diminuído por um problema de comportamento ou então de alimentação. Mas aí você não se preocupou em resolver o teu comportamento, os teus hábitos, e não se preocupou em ver sua alimentação. Decidiu tomar logo o remédio. Aí você toma um remédio, o organismo vai pensar que ele não precisa produzir mais aquilo. Para que eu vou produzir se o remédio por si só está acelerando a produção? E você cria uma dependência. Aí, hoje, no presente, você está memorizando muito bem as coisas, aí no futuro você não vai lembrar de mais nada. Aí não adianta. Então, existem mecanismos de memorização. Eu chego para minha filha de 10 anos, por exemplo, e falo, olha, estratégias para você memorizar, filha. Lê o conteúdo em voz alta. Depois de você ler o conteúdo em voz alta, você escreve o conteúdo no papel, que não tem nada melhor que a escrita. Não adianta que o teclado do computador e do telemóvel, do celular, não é melhor do que a escrita à mão. Aí eu falo, repassa tudo que você leu para a escrita. Então você tem 2 argumentos para poder gravar o que você leu. E o argumento primordial é a emoção, porque a gente grava as coisas através da emoção. Você tem que gostar daquilo que você está vendo. Aí você utiliza o quê? A inteligência emocional. O que eu posso buscar naquele conteúdo que eu goste, para que eu possa usar da emoção para poder fazer aquela memória de curto prazo da leitura se tornar uma memória de longo prazo. E eu armazenar para a prova que vai acontecer daqui a alguns dias. Então, tudo tem estratégia, existem técnicas de memorização
que não é necessário você tomar um remédio. Eu evito o remédio máximo. Vamos deixar para tomar o remédio quando a gente estiver realmente precisando, ou com uma idade mais avançada, que seja necessário de alguma maneira. Mas até para a idade avançada também, se você mudar os hábitos, muita coisa melhora. Meu pai tem uns 79 anos, e aí eu consegui colocar umas tarefas para ele regar o jardim, para ele plantar umas hortas atrás da minha casa, e isso melhorou o ânimo dele. E foi o que fez ele querer reduzir o número de Rivotril. Olha que interessante. Os hábitos que eu criei para ele fez com que ele tivesse interesse em deixar o remédio, porque ele viu que o remédio não é mais tão necessário. Tudo é o nosso comportamento. A depressão não tem cura, não tem um remédio para a depressão. Um remédio que você vai tomar, você toma esse remédio, você não vai ter. A depressão, ele é um resultado da nossa vida, dos nossos problemas. O quanto a gente absorveu esses problemas, o quanto a gente fugiu dos problemas. Vamos pensar, olha, a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é o quê? Ela é uma pendência. Você tem ansiedade porque você tem que resolver aquele assunto. Aí você não resolveu aquele assunto, aquela pendência te corrói por dentro. E aí isso vira algo negativo para você. Isso pode influenciar com que outra coisa que você tenha que resolver, você não consiga resolver, e aí são duas coisas sem resolver que vai te afetar. Aí daqui a pouco tem um somatório de coisas que você não resolveu, que vai gerar também a preguiça de resolver, porque a ansiedade, quando ela aumenta, você acaba tendo uma preguiça, tem toda uma explicação para isso. Já até escrevi sobre isso, inclusive. E aí você não consegue se livrar da tua preguiça, porque também se livrar da preguiça são estratégias. Eu gosto de brincar que fugir da preguiça é contar até 3. Olha, eu tenho que fazer isso aqui. Ai, mas eu tô com preguiça. Não, vou contar até 3, vou fazer. 1, 2, 3, fiz. Pronto. Então, aí você não resolve com a ansiedade. A ansiedade só aumenta, isso vai virando um bolo. Imagina você pegar uma bolinha de neve e jogar na montanha, essa bolinha de neve vai aumentando, vai virar o quê? Uma avalanche. E é aí que vem a depressão. Ou seja, o que é a depressão? A depressão é por isso. Não, a depressão são traumas, são problemas. E ele pode começar na infância. Você tem um trauma lá na infância que você não resolveu. Você não lembra mais desse trauma, ele está na infância. Ele está no teu inconsciente. O teu inconsciente, ele é o quê? Ele é a parte primitiva. É a mesma parte que você respira, é a mesma parte que você foge é a parte da ansiedade, é onde você foge dos problemas, é a parte primitiva do ser humano. E aí você tem um trauma, fica lá no teu inconsciente. Você não lembra mais daquilo, mas quando acontece algo na tua vida que arremete a esse trauma, ele vem à tona, e vem um problema, porque você não resolveu o teu trauma. E aí você vai somando com todos os outros problemas que você não resolve. E aí eu falo de novo, inteligência emocional. Que nós, humanos, temos que ter a inteligência emocional. A gente tem que utilizar um pouco da nossa parte racional, que é mais desenvolvida que os outros animais. E a gente tentar pensar com a razão em relação aos problemas. E tentar resolver os problemas, não acumular. Não deixar para trás. E é no comportamento, são nas atitudes, que a gente faz com que chegue nesse estágio. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Apresentações aqui para os ouvintes nesta tarde de sexta-feira, 1h com 25. Então, conversei aqui com o neurofilósofo, neurocientista, neuropsicólogo, psicanalista Fabiano de Abreu, com todas essas informações que imagino que sejam úteis para suas famílias também. Esse programa pode ser compartilhado, vocês podem compartilhar o que vocês ouviram aqui até agora, assistiram ali na nossa transmissão também. Doutor Fabiano, muito obrigada por ter conversado com os ouvintes, participando hoje do Lado a Lado com a Notícia. Um bom fim de semana e a gente está aqui à disposição. Eu agradeço o convite, parabéns pelo programa, desculpa por ontem, e quando precisar, estou à disposição.